Vamos a mais uma videoaula de biologia. O tema hoje é evolução da célula eucariota. Alunos e alunas, vocês sabem que hoje em dia existem dois tipos de células que compõem os seres vivos, a célula procariota e a célula eucariota. O primeiro tipo celular a surgir foi a célula procariótica. Então, os primeiros seres vivos eram unicelulares, procarióticos e surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás. Toda essa teoria do surgimento dos seres vivos foi contada na nossa videoaula sobre a origem da vida. Então, os primeiros seres vivos, eles eram semelhantes a bactérias. Como então que ocorreu esse surgimento da célula eucariótica a partir de uma célula procariótica? Então, na célula eucariótica, nós sabemos que tem a presença do núcleo, o DNA dentro do núcleo, várias organelas membranosas e organelas muito importantes como o cloroplasto e a mitocôndria. Então é isso que nós vamos tratar aqui nessa videoaula para vocês entenderem o surgimento dessas estruturas. Então, inicialmente, a célula procariótica, né? Membrana plasmática, citoplasma de amarelo e esse pontilhado representando o material genético. Aí, a membrana plasmática dessa célula procariótica inicial começou a fazer invaginações, dobrar para o interior da célula. E na medida que quanto mais invaginações fazia, mais compartimentos criava dentro da célula. Então, surgiu as organelas membranosas, como por exemplo o retículo endoplasmático, tem complexo de Golgi também, né? E aqui a carioteca, que originou então o núcleo com DNA lá dentro. A argumentação que se tem para acreditar nessa teoria é a constituição química ser a mesma, tanto da membrana plasmática quanto da carioteca e das organelas membranosas, ou seja, todos vieram então da membrana plasmática, que nós sabemos que é lipoproteica. Agora vamos ver então a hipótese para o surgimento da mitocôndria e do cloroplasto. Então a teoria que explica é a endossimbiótica. O que quer dizer essa teoria? Células eucarióticas surgiram por associação entre células procarióticas, que passaram a viver em seu interior. Então, no caso da mitocôndria, por exemplo, né, teria surgido por mutualismo entre células eucarióticas iniciais anaeróbicas, ou seja, não produziam energia, com célula procariótica aeróbica, que já produzia energia. Então, o que é o mutualismo aí dessa associação? No caso das células eucarióticas iniciais, que não produziam energia, ao englobar a procariótica aeróbica, ganhou a produção energética. E no caso dessas células procarióticas aeróbicas, que eram seres unicelulares, livres no ambiente, receberam proteção. Então, houve aí uma troca de favor, uma relação chamada mutualismo. E no caso dos cloroplastos, teriam surgido posteriormente por mutualismo entre células eucarióticas aeróbicas, né, que já produzia a sua energia, e cianobactérias, que são capazes de realizar a fotossíntese. Então, o mutualismo aí foi a proteção ganhada, né, por essas cianobactérias primitivas, e a célula eucariótica aeróbica recebeu aí a capacidade de produzir o seu próprio alimento, uma vez que cianobactérias fazem fotossíntese. Então, vamos ver na ilustração aqui, ó. Então, essa célula eucariótica inicial englobou uma bactéria aeróbia, que era capaz de produzir a sua própria energia. Passou a viver dentro dela. Então, essa bactéria que foi englobada se tornou a mitocôndria, organela produtora de energia. Esta célula, com mitocôndria, ela existe tanto em células animais quanto em células vegetais. Qual que seria a diferença? No caso aqui, ó, essa célula eucariota não faz fotossíntese, então ela não tem a organela que é o cloroplasto, a organela que faz a fotossíntese. Então, no caso aqui, ó, o caminho seguido por essa célula, com a mitocôndria dentro dela, originou
os protozoários do reino protista, os fungos e os animais, ou seja, a célula que compõe o corpo desses seres vivos. Já esta célula também, né, que havia englobado a mitocôndria, havia englobado a bactéria que originou a mitocôndria, já estava produzindo energia, num outro caminho, fez mais um englobamento. Englobou então uma cianobactéria que passou a viver dentro, fazendo fotossíntese, tornando então essa célula aqui agora capaz de produzir o próprio alimento. E hoje essa célula constitui as algas do reino protista e as plantas. Quais são os argumentos que comprovam uma veracidade nessa teoria da endossimbiose? É o fato de mitocôndrias e cloroplastos terem material genético, indicando, né, que antes realmente eram células, seres unicelulares, livres e independentes no ambiente, constituído por célula procariota. Além disso, também, o DNA da mitocôndria e dos cloroplastos é um DNA circular, igual ocorre nas células procariontes. E além disso, também uma dupla membrana, né? Se era uma célula unicelular que já existia, ao ser englobado por uma outra célula, passou a ter uma outra membrana, tornando-se dupla. E é isso. Espero que vocês tenham entendido bem como que foi que surgiu a célula eucariótica a partir da procariótica e até a nossa próxima aula.